Estamos de volta para falar do projeto de extensão Comunica Educação, realizado pelo curso de Relações Públicas da Unesp. O projeto oferece cursos gratuitos para organizações que queiram aprimorar as competências comunicacionais de seus funcionários. A gente recebe a coordenadora do projeto, a professora da Unesp, Rosiane Andrello. Rosiane, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Rosiane, como que surgiu essa ideia de oferecer esses cursos para organizações? Bom, ela vem em algumas frentes, né? Uma delas perpassa pelo reconhecimento do papel da comunicação para as organizações. Quem são essas organizações? São empresas privadas de pequeno, de médio, de micro porte, são prefeituras, organizações públicas em geral, ONGs. Independente de qual seja essa organização, ela precisa se comunicar com a sociedade. Essa sociedade ela é composta por vários públicos, desde o seu funcionário, né, o que a gente chama de público interno, até o governo, consumidor, enfim, por muitos públicos. E, em geral, as organizações que têm condições, elas contratam serviços especializados de comunicação, mas a gente acredita que todo o corpo de uma organização ele é responsável pela comunicação. Se a gente considerar que hoje, inclusive com as mídias sociais, muitos funcionários têm suas mídias sociais, e eles, seu Facebook, por exemplo, e eles postam informações sobre o seu dia nesse Facebook, o seu dia também é marcado pelo trabalho deles numa outra relação de tempo e espaço, né? Porque em que momento que eu acesso? Às vezes eu acesso no intervalo do meu trabalho, às vezes eu acesso quando eu estou em casa, né? Em que espaço, né? Hoje as tecnologias são móveis. Então, quando eu estou falando da minha organização, no meu espaço privado, na minha mídia social, eu também estou ajudando a consolidar ou não a imagem corporativa. Só que nem sempre eu tenho a formação para isso, nem sempre eu sou um profissional de comunicação. Então, esse é o marco principal dessa proposta, né? Então, a ideia de vamos orientar, vamos dispor de informações, né? Vamos proporcionar cursos que ajudem a formar essas pessoas para que elas façam uma boa comunicação. E os cursos se definem como programas abertos de educação, são programas de educação à distância, como que eles funcionam? Então a gente disponibiliza um material, né? Esse material é disponibilizado online, são gratuitos e são abertos a qualquer pessoa, né? E como eles estão numa plataforma digital, eles têm uma linguagem bastante variada, então a gente tem vídeo, a gente tem áudio, né? Então a gente procura imagens, procura fazer um material bem dinâmico, mas a gente procura fazer também com que não só a gente entregue um conhecimento, porque essas pessoas, elas também têm muito conhecimento. Então, o que a gente faz? A gente disponibiliza um material na plataforma, né, via site, mas a gente convida as pessoas a interagirem numa página do Facebook. Assim, a minha experiência e a experiência do outro, elas ajudam a compor esse material educativo também, né? Eles trazem as vivências próprias, as demandas específicas. Isso, né? Então a gente trabalha na perspectiva dessa educação aberta. E para os alunos que participam, são alunos, né, que fazem essa mediação, orientados por você, quais que são os benefícios que você enxerga para a formação desses alunos? Bom, são vários os benefícios, né? Então vai desde questões mais técnicas de saber produzir um material numa linguagem diversificada, mas eu acho que sobretudo é a compreensão de um outro olhar da comunicação que não é só um olhar de difusão de informação. Então eles passam a pensar e enxergar essa comunicação muito além de eu vou elaborar um material informativo e vou disponibilizá-lo. Não. A comunicação ela tem papel educativo também. Então, essa relação entre a comunicação e a educação, né, essa interface é justamente o ponto central, né, de formação desses alunos. Então, essa compreensão ela é muito interessante. E é uma competência que muitas vezes não é tão explorada durante a graduação, né? Na graduação eu vou dizer mais, né? Nos grupos de pesquisa da comunicação organizacional, né? Na literatura sobre comunicação organizacional, né? Então a gente tem uma mudança de olhar, desse olhar meramente de dar informação para um olhar mais relacional, de diálogo, mas esse olhar da educação, ele ainda é muito pequeno, né? Então acho que a gente ajuda, a gente espera, né, ajudar na formação do aluno, na formação das pessoas que fazem um curso, mas também do ponto de vista da ciência, de gerar material e reflexão para esse outro paradigma da comunicação. A gente está numa universidade, né, faz parte do tripé a pesquisa, né? Então a gente acredita que seja uma contribuição.
E para quem ficou interessado, para as organizações, os cursos, é mais de um curso, eles estão organizados em módulos, como que é possível acompanhar, né, esse material? Ok, então a gente tem várias temáticas, né, então de marketing social, comunicação oral e o mais recente que é de diversidade, que é um curso que a gente vê com muitos bons olhos, porque ele traz um assunto cada vez mais debatido, que é dentro da organização eu ter que conviver com pessoas de culturas diferentes, né, e como tirar o melhor proveito disso, né, como ter uma boa dinâmica, como ter um diálogo, não apenas o multiculturalismo, das culturas estarem lá presentes, mas delas interagirem, né, então do diálogo intercultural. Então esse é um dos cursos, né, que a gente tem lá. Eles são materiais simples, assim, que as pessoas fazem em pouco tempo, né, não são longos, não são cursos longos, né, e eles são divididos em módulos e eles estão à disposição. E as inscrições estão abertas para algum específico ou para todos? Nessa perspectiva que a gente quer trabalhar, da democratização da informação, a gente coloca o menos de limites possíveis. Então, as inscrições são sempre abertas, não tem um período. Então, as pessoas interessadas, elas fazem, né? E que queiram interagir via Facebook, são convidadas a isso, né? Elas interagem. Depois, a gente tem uma avaliação do trabalho delas, né? Da compreensão que elas tiveram e também do nosso trabalho, né? Para ver até onde que ele foi satisfatório para essas pessoas. Para a gente concluir, Rosiane, as empresas institucionalmente têm que fazer parte do curso? Pode ser um funcionário isoladamente? O que seria o ideal? Não, as pessoas interessadas, o que a gente quer é a gente interessada, né? Então, a gente costuma começar esse curso com um plano de aula no qual a gente indica quem é o público. Né? Então, esse curso ele é destinado sobretudo para a gestão de pessoas, para quem cuida disso, por exemplo. Né? Então, a gente dá um indicativo de quem teria o melhor proveito daquele material, mas independente da vontade da organização ou da pessoa estar empregada ou não, né? Porque ela pode também estar se preparando para ingressar no mercado de trabalho, são todos convidados. Então, quem tiver interesse, a gente traz aí o link unesp.tv/comunidade Comunica Educação, perdão. Por esse link é possível chegar à página do curso e fazer dos cursos e fazer a inscrição, né, Rosiane? Estão todos interessados, todos convidados. Vai ser um prazer poder dialogar com mais pessoas da comunidade. Muito obrigada por sua participação aqui. Eu que agradeço o espaço.